Bem, o governo que ganhou as urnas de forma democrática, nesse processo que nós passamos, mal assumiu a prefeitura, na verdade, longe de assumir ainda não acabou o ano, e o seu representante vem aqui e já assina a incapacidade administrativa da próxima gestão. É assustador quando justificativas rasas como essa vêm à tona e que deixam e que trabalhem como gasto, colocam a máquina pública como se fosse uma empresa privada, como se fosse uma empresa que tivesse que dar lucro. A máquina pública, a administração pública, o único intuito dela é, de fato, fazer a gestão da cidade para promover a qualidade de vida. O que muitos chamam de cortar gastos, na verdade, são retiradas de direito. Não se corta merenda, não se corta remédios nos hospitais, não se corta acesso da população à cidade, à cultura, lazer e educação. É preciso, sim, fazer uma política econômica e, principalmente, uma política que, de fato, perpasse por todas as instâncias administrativas da prefeitura e, fundamentalmente, como uma política de recursos humanos mais bem trabalhada. Agora, não dá para a gente escalonar e justificar toda a incompetência administrativa nos gastos e nos cortes de gastos que a prefeitura vão ter que fazer. Eu fui muito questionada essa semana sobre um projeto de lei que, inclusive, eu nem participei. E aí, creio que cabe a nós, parlamentares, não somente enquanto parlamentar, mas teve uma coisa que minha mãe soube me educar, é de ser responsável pelos atos ao qual eu proferi. Todos os projetos políticos, todos os projetos de leis que eu protocolei dentro desta casa, por mais polêmico que fosse, coisa que muitos se acovardaram e não tiveram coragem de participar da discussão, né, eu assumi. Agora, o projeto que foi para a imprensa, que falava exclusivamente do 13º e das férias para os parlamentares desta casa, quem procurou, e aí eu não posso ser injusta de nomear somente um parlamentar, né? Foram 2 parlamentares, Rafael De Angeli e Emanuel Sponton, que despertaram esse debate dentro da casa, ao qual eu vi as articulações sendo acontecidas naquela terça-feira. Um dia onde era o limite para pôr tal propositura de lei, e os 2 parlamentares estavam ali fazendo essa discussão, tentando mobilizar os vereadores para, pelo menos, fazer a discussão do projeto de lei. E aí, o que nos surpreende, né, refletindo posteriormente essas movimentações políticas, é que quando se iniciou os debates para falar do aumento do subsídio dos parlamentares eleitos dentro dessa Casa de Leis, o vereador Emanuel Sponton faltou das sessões porque não teve coragem de fazer esse debate. Até porque muitos dos debates polêmicos dessa casa, o vereador faltou, porque não tem coragem de fazer o debate. O vereador Rafael De Angeli se promoveu durante a sua campanha inteira falando que foi contra o aumento dos secretários, falando que foi contra o aumento do subsídio dos vereadores. Aí passa a eleição, os 2 já garantiram, né, já conseguiram ser reeleitos, aí muda o posicionamento político de ambos. O vereador Rafael De Angeli passa a ser a favor do 13º, férias e aumento para o que for, e o vereador Emanuel Sponton aparece nas sessões e quer colocar o projeto. Então, a gente vê que, de fato, os projetos políticos que foram eleitos estão com alguns interesses particulares. É óbvio que existem interesses particulares dentro de muitos vereadores. A política brasileira está como está porque existem parlamentares que agem desta forma. Porque quando é o momento de fazer o debate, se acovardam, mas agem nos corredores da política quando não tem a câmera para visualizar, quando não tem as escutas para ouvir, para agir no backstage político. Então, é por isso e por comportamentos como esse que a política não avança. Os parlamentares tinham todo o direito do mundo de protocolarem tal projeto de lei. Faz parte do escopo legislativo de ambos. E estaria também disposta a fazer o debate com os parlamentares. Mas a forma como foi colocado,
A incongruência no debate, isso é algo que nos causa pânico. Então, nesse sentido, eu não conseguiria somente falar de um parlamentar, porque as movimentações que eu assisti, que eu visualizei, foram de como eu discorri agora no discurso. Então, nesse sentido, eu digo para nós que falar sobre administração pública, falar sobre corte de gastos, não é tão simples e superficial como muitas pessoas imaginam. Eu não tenho graduação em administração pública, mas eu tive uma grande tutora, né, que é a Juliana Gatti, que me ensinou muito sobre administração pública, que, inclusive, quando assumimos o gestão, ela fez a gente, né, Alcindo, passar por uma capacitação sobre administração pública. Somente quem adentrou e quem esteve na administração pública sabe como que é o dia a dia da administração pública. Enquanto alguns estão falando em corte de gasto, nós temos que dizer que nós estaremos aqui na defesa da proteção social e principalmente dos direitos do povo araraquarense. Obrigada.